TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa Pensando Bem aqui na nossa TV Câmara Natal. Mais um programa Pensando Bem ao vivo aqui na TV Câmara Natal, sempre por volta das 18h30. Todas as segundas-feiras tem Pensando Bem na TV Câmara. Hoje com um convidado bastante especial, um convidado de honra, digamos assim, para o nosso programa. Está aqui conosco, comigo e com Joaquim Pinheiro, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza. Deputado, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao programa, deputado. Boa noite, Danilo. Boa noite, meu caro Pinheiro. Saudar todos os telespectadores da TV Câmara de Natal. É um prazer estar aqui no programa de vocês, no programa Pensando Bem. Pinheirão, boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, deputado. É um prazer tê-lo aqui no programa Pensando Bem. E iniciando a minha primeira pergunta que eu faria ao deputado, é sobre a Assembleia Legislativa, logicamente. Ele está há 11 meses à frente do Poder Legislativo do Rio Grande do Norte e eu queria que ele falasse sobre os desafios que tem enfrentado nesses momentos de crise, de tanta coisa errada no mundo, né? Em Natal, no Rio Grande do Norte. E se houve algum avanço, deputado Ezequiel, na sua gestão nesses 11 meses à frente da Assembleia Legislativa? Os desafios e alguma conquista? São, na realidade, Pinheiro, várias conquistas. A Assembleia Legislativa encerra o ano e aí podemos dizer como uma nova Assembleia Legislativa. Desde a hora que assumimos a Assembleia, tivemos um grupo de pessoas que iriam trabalhar de excelência. Essas pessoas foram capazes de, em 100 dias, preparar um planejamento estratégico e estamos trabalhando em cima deles. Tivemos avanços significativos, tivemos já imaginando a dificuldade financeira que iríamos enfrentar com a crise econômica que é nacional e tem reflexo nos estados e nos municípios. Nós cortamos algo em torno de 10 milhões de reais da Assembleia Legislativa, entre cargos, economia, desde a energia, com corte de telefones celulares, mas não ficou só nos cortes. Fechamos 2 anexos, que são prédios que eram alugados, além do prédio da Assembleia, nós tínhamos 3 anexos. Fechamos 2 anexos, só com esses 2 anexos, uma economia de algo em torno de 1 milhão ano. Mas não foram só os cortes. Numa gestão moderna, você precisa, ao mesmo tempo que você precisa cortar, você precisa também ter a capacidade de ir buscar novos recursos, novas fontes para alimentar a dotação orçamentária. E foi isso que fizemos. Analisamos dentro também desse planejamento estratégico que nós tínhamos 2 instituições financeiras, como o Banco do Brasil e o Santander, na Assembleia, que não pagavam aluguel na Assembleia Legislativa. Conversamos com os gerentes e, a partir daí, chamamos pessoas que fizeram avaliação do espaço utilizado. A conta de energia quem paga é a Assembleia e nada mais justo do que essas instituições financeiras passarem a pagar o aluguel. Então, nós cortamos de um lado e fizemos com que a Assembleia arrecadasse de outro. Posso dar o exemplo também do Fundo Legislativo, que criamos nos mesmos moldes da Câmara Federal, do Senado Federal, onde todas as instituições financeiras que os funcionários da Assembleia fizerem qualquer trabalho ou linha de crédito, de 1 a 3% irá destinado a esse fundo legislativo. E nós já temos nesse fundo legislativo algo em torno de 1 milhão de reais. Legalizamos esse fundo na Assembleia por votação e, a partir daí, nós pudemos, e fizemos isso há pouco, pagar e capacitar, valorizar o servidor. O servidor da Casa Legislativa, que estava com plano, da Assembleia Legislativa, que estava com plano cair do salário atrasado, aos poucos nós estamos botando em dia com esse recurso e, mais do que isso, aqueles que se capacitam, que fazem pós-graduação, que têm dinheiro a 5% a mais no seu salário, também estamos utilizando esse fundo para que possa se pagar essa valorização do servidor. A Assembleia deu um pulo de qualidade, é uma Casa Legislativa que tem batido todos os recordes esse ano. É a Assembleia Legislativa do Brasil que apresentou o maior número de requerimentos, de projetos de lei, de audiências públicas, debatendo todos os temas da sociedade norte-riograndense, que aflige a sociedade norte-riograndense. Foram discutidos temas como a seca, como aeroporto, como hub terrestre, ou seja,
todos os assuntos, ações na área, audiências públicas na área de saúde, na área de segurança pública, na área dos presídios, todos os assuntos foram discutidos na Casa Legislativa. A Assembleia, nessa 60ª legislatura, como eu disse, bate todos os recordes. E aqui eu tenho que dividir esse sucesso do primeiro ano com todos os 24 deputados que se debruçaram na causa pública, que lutaram diariamente no seu trabalho, e iremos encerrar o ano com essa grande vitória. E os servidores que fizeram a casa mais ágil. A casa está uma casa mais aberta, mais transparente, mais ágil, e é assim que a gente vai continuar durante os próximos anos. Só para registrar, o deputado Ezequiel Ferreira foi eleito parlamentar do ano também, né? Esse ano, numa demonstração de que o deputado, ao longo dos seus mandatos, né, vem desempenhando bem os seus mandatos e teve o reconhecimento dos jornalistas que cobrem aquele poder legislativo. Mas só complementando aqui já eu perguntaria ao deputado Ezequiel como é que tem sido o relacionamento do poder legislativo com os demais poderes. Primeiro eu queria registrar e agradecer esse momento para mim, que foi um momento muito especial. Eu estou no 4º mandato de deputado estadual e pela primeira vez fui eleito parlamentar do ano. Isso, sem dúvida nenhuma, é fruto da maturidade, dos mandatos que já tem, do trabalho que a gente entrega naquela casa. São 270, em torno de 270 requerimentos feitos pelo deputado Ezequiel, algo em torno de 30 projetos de leis na Assembleia Legislativa, audiências públicas importantes que fizemos naquela casa. E eu quero dividir esse prêmio também com os assessores que trabalham comigo, que me dão os subsídios, que trabalham de manhã, de tarde, de noite, para que o nosso mandato possa chegar aonde ele tem chegado. Também dividir com os demais deputados, porque esse prêmio pertence a um parlamentar, mas no meu caso quero dividir com todos que fizeram a Assembleia crescer. E parabenizar todos vocês jornalistas que cobrem aquela casa diariamente, informando a sociedade com a seriedade que cada um de vocês tem. Respondendo à sua pergunta, na minha opinião, e tem sido assim, os poderes são autônomos, mas é importante que haja uma harmonia entre esses poderes. A Assembleia Legislativa tem sido sempre uma casa que tem mediado, muitas vezes, quando se tensiona a relação entre sindicatos e governo, a Assembleia chega para mediar. E tem acontecido também em outras esferas do poder. A Assembleia tem se debruçado, tem trabalhado e tem conseguido atingir seus objetivos. Assim tem feito em várias demandas que chegam àquela casa. Os deputados se reúnem, sentam com o líder do governo, as lideranças que nos procuram sentam com o presidente, com os demais deputados, e nós fazemos esse elo de ligação. Há uma sintonia entre os poderes, há sem dúvida nenhuma uma necessidade, e os poderes sabem disso, diante dessa crise, de se dar irmãos. Vivemos uma crise jamais vista na história desse país. Pela primeira vez se cortou mais de 70 bilhões de reais do orçamento geral da União, um reflexo no Estado e nos municípios de uma forma muito forte. O Estado do Rio Grande do Norte, que foi um Estado que, quando o governador assumiu, tinha uma dívida de algo em torno de 1 bilhão de reais, foi autorizado desde o final do governo passado a utilização do fundo previdenciário, como vocês sabem, e é graças a esse fundo previdenciário, que foi autorizado lá atrás, que o governador também tem conseguido pagar em dia a folha de pagamento. Mas precisamos dizer que todos os poderes precisam estar juntos e irmandados como estão, e é importante que a sociedade também se irmane nas dificuldades que nós estamos enfrentando, que não é só econômica, nós temos a seca e temos outras adversidades que precisamos enfrentar, mas o que é mais importante é buscarmos alternativas juntos. Os poderes têm feito isso. A Assembleia Legislativa, nós vamos fechar esse ano com a inflação entre 10% e 11%. E a Assembleia Legislativa pediu um aumento apenas de 6% no orçamento. O orçamento geral do Estado é da ordem de 11 bilhões 998 mil, 12 bilhões de reais. Está para ser aprovado na Assembleia Legislativa até o dia 15. Vamos fazer um esforço concentrado para até o dia 15, se Deus quiser, é o desejo de toda a casa, de todos os deputados, do seu presidente, de que a gente possa, votando o orçamento, encerrar o ano legislativo com o pé direito. Deputado Ezequiel, o senhor falou aí da questão da seca, né, que eu diria que talvez tenha sido o grande tema do ano para o Rio Grande do Norte, né? Todo mundo debateu muito essa questão em 2015 aqui no estado.
E o senhor, como presidente da Assembleia, como deputado estadual, né, no quarto mandato, como o senhor bem disse, deve ter visto um cenário aí pelo interior do Rio Grande do Norte muito preocupante. O senhor já tinha visto algo tão grave quanto essa seca de 2015, deputado, aqui no Rio Grande do Norte, ou é a maior seca realmente da nossa história até hoje? Não tenho dúvida, Danilo, que essa é a maior seca do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos, primeiro, uma seca típica. É uma seca que tem idade. Nós estamos no 4º ano de seca. Verdade. Entrando no 5º ano de seca, com mananciais como Gargalheiras e Acari, que nunca secou, 56 anos de construído pelo Denox, pela primeira vez secou, levando à falência do abastecimento em 2 municípios importantes, Acari e o município de Currais Novos. Currais Novos, que é abastecido 60% pelo Gargalheiras e 40% pelo Dourado, se encontra hoje sendo abastecido, com todo o esforço do governo do estado, gastando R$500 mil entre Currais Novos e Acari, mas com todo esse esforço só consegue abastecer 10% da população de Currais Novos. O problema é que a seca, ela primeiro é sentida no produtor rural. O homem, a mulher, a criança, o idoso que mora na cidade só sente a seca quando abre a torneira e a água não chegou. Então a seca ela tem um desdobramento, e é importante que a gente fale sobre isso, que também atinge violentamente a nossa economia primária, a nossa economia rural. E precisamos discutir o problema da seca de vários horizontes. Um deles, por exemplo, é o endividamento rural, que chegou a números absurdos e que, com a perda do ativo produtivo do produtor, é impossível que se pague os bancos oficiais. O que é o ativo produtivo? Para quem planta, é a colheita. É com isso que ele faz dinheiro para poder pagar o dinheiro que tomou emprestado. Quem cria é o gado. E com a seca de 4 anos, entrando para o 5º ano, é impossível o produtor que pegou um dinheiro emprestado a um banco oficial ter condição, sem um ativo produtivo, de pagar essa dívida. O que é que eu defendo? Que o governo federal, e defendi isso em Brasília, dê 1 ano de perdão para cada ano de seca. Que possa prorrogar essa dívida, e em alguns casos até, ele possa perdoar completamente a dívida. Precisamos ter uma política diferenciada para esse homem do campo no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro. A situação do Rio Grande do Norte, lamentavelmente, eu tive a oportunidade de assumir o governo com muito prazer e passei 8 dias à frente do governo do Estado e fui convocado para uma reunião de urgência com a presidência Dilma. E, lamentavelmente, nessa reunião, o INPE, que foi quem primeiro falou nessa reunião, mostrou um quadro sobre a nossa perspectiva de chuva do próximo ano, que lamentavelmente era um quadro que ninguém queria assistir ali, que estavam todos os governadores do Nordeste. Nós tínhamos uma intensidade, algo em torno de 6 de intensidade do El Ninho para o Nordeste brasileiro, e subiu para 10. Daí a reunião de emergência do governo federal para dizer aos governadores do Nordeste que, diante da grave situação que se vislumbra para o próximo ano, ia se liberar perfuratrizes, poços de grande profundidade para ajudar os estados, agilizar o trabalho das obras do São Francisco, que nós somos o último estado a ser beneficiado, porque a obra precisa ficar pronta do Ceará, na Paraíba, para a água poder chegar no Rio Grande do Norte. Ou seja, essa obra não ficará pronta até, na minha opinião, o governo quer inaugurar em dezembro de 2016. Eu só acredito que ela esteja pronta no segundo semestre de 2017. Nós precisamos, portanto, agilizar, e o governo federal precisa agilizar, as bancadas do Nordeste, os deputados estaduais do Rio Grande do Norte foram ver essa obra de transposição em loco, junto com deputados da Paraíba, com deputados de Pernambuco. Nós precisamos fazer um grande grito do Nordeste brasileiro, e aí nós estamos falando em 40 milhões de nordestinos que estão passando por dificuldades e podem ter essas dificuldades aumentadas se nós tivermos o ano de seca, como são as perspectivas que nós temos. Deputado Ezequiel Ferreira, Joaquim Pinheiro, eu vou pedir licença, nosso primeiro intervalo está chegando, o programa Pensando Bem volta já já, não saia daí. Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural. É o talento de nossa gente, todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal.
Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Projeto de lei. Você sabe o que é um projeto de lei? Mais ou menos. Não. Assim, na hora pro cara dizer fica difícil, né? Mas não tenho muita certeza, não. Seria algo que viria a ser lei um dia. Um projeto implementado por um senador, um deputado. O projeto de lei, ou PL, é um tipo de proposta com força de regra ou norma, submetida à aprovação de um órgão legislativo, como é o caso da Câmara Municipal de Natal. É a partir do PL que surge a lei propriamente dita. Tá explicado. Olá, está de volta o programa Pensando Bem, ao vivo aqui na TV Câmara. Hoje recebendo o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza. Joaquim Pinheiro, primeira pergunta aí do segundo bloco. Bom, a gente nesse segundo bloco pode falar sobre essa questão nacional, né? Que está aí na pauta diária. Eu perguntaria a Ezequiel como é que ele está vendo tudo isso, né? Essa confusão toda aí, impeachment de Dilma, não impeachment. Qual a sua visão com relação a isso? O que é que vai acontecer no seu entendimento, Ezequiel? Olha, o impeachment é um mecanismo democrático que existe e que está sendo colocado em prática pelo presidente Eduardo Cunha. Já houve no Brasil, nós sabemos, na história recente. Isso não quer dizer que a presidente sairá. Eu estou dizendo que é um instrumento que já foi utilizado. Legítimo. Se ela sairá, ela precisa ter primeiro o direito, total direito de defesa, que isso daí é sagrado, não é? E os deputados que primeiro vão votar, porque na realidade a Câmara Federal é quem vota pelo afastamento e chama o vice, se afastar, chama o vice para assumir. Depois o Senado tem 180 dias para se pronunciar sobre a decisão da Câmara, não é? O que se vê em Brasília, e eu tive contatos esse final de semana com vários políticos e lideranças do Rio Grande do Norte, é uma movimentação muito grande dos partidos. Fala-se, e aí tem muito disso, não diz, fala-se que o PP, por exemplo, o Partido Progressista, tinha fechado já o voto completo contra a presidente Dilma. Fala-se que o PSB de Bola tinha também fechado. Na hora que você tem essas informações, se isso for verdade, torna a situação da presidente um pouco mais delicada. Se não for verdade, eu não estou por Brasília, mas ouvi falar, ela tem condição de escapar. Mas as acusações precisam ser provadas, ela tem o direito à ampla defesa e absoluta defesa, e eu acho que a gente tem que esperar o desenrolar disso. O que me surpreendeu particularmente foi que no anúncio do impeachment, nós tivemos, no dia subsequente, nós tivemos uma queda do dólar e tivemos um aumento da bolsa. Impressionante. Não é? Isso sinaliza o quê? Isso sinaliza que o mercado, que é quem equilibra tudo, não é a favor de uma mudança. Sem dúvida nenhuma. Na hora que a economia mexe, porque quem comanda a economia é o mercado. Não é? E nós estamos vivendo uma recessão. Se estamos com inflação de 10% a 11%, vivendo uma retração, uma recessão, não é? Na hora que, com uma informação, uma notícia dessa posta, você tem uma redução do dólar, que estava em galopante, né? Subindo, ele recua. E as bolsas que estavam caindo sobem, é porque o mercado aceitou bem essa informação. Você concorda, então, que só se resolverá o problema econômico resolvendo primeiro o político? Eu acho que passamos por um problema político que afeta violentamente a economia. Eu não estou dizendo aqui que o certo é sair Dilma ou não sair Dilma, mas eu acho que precisamos ter um conceito na parte política para poder ter credibilidade. Credibilidade é a palavra para qualquer governo.
Deputado, o senhor já tem alguma posição definida em relação ao impeachment pessoal? O senhor é a favor ou contra o impeachment da presidente? Não, eu não sou a favor nem contra, porque eu não conheço exatamente as acusações nem a defesa dela. Eu teria que falar com conhecimento de causa. Na hora que eu não conheço exatamente a acusação que está sendo feita a ela, e se ela tem culpa ou não tem no cartório, eu não posso me pronunciar se sou a favor ou sou contra. Eu sou sempre a favor de que o acusado possa ter o amplo direito de defesa. Depois disso, se ficar provado que há irregularidade, aí... E que análise o senhor faz desse governo da presidente Dilma, que é tão questionado ao ponto até de se abrir um processo de impeachment aí contra ela? Para analisar o governo, nós precisamos dizer que todos nós sabíamos que o país precisaria fazer algumas mudanças. E é natural, porque todo mundo também viu isso de perto, que essas mudanças demoraram a ser feitas, essas reformas demoraram a ser feitas. E muito provavelmente demoraram por conta da eleição. Verdade. Se as reformas tivessem sido feitas antes, muito provavelmente a presidente não tinha sido reeleita. Então se estendeu o prazo para dar tempo de uma eleição e isso também prejudicou economicamente o país. Portanto, eu acho que as reformas que deveriam ter sido feitas antes do ano eleitoral, se perdeu muito tempo deixando para fazer depois da eleição e terminou, lamentavelmente, trazendo esse prejuízo para a economia global do país. Pinheirão. A situação do país melhorou ou piorou nos governos Lula e Dilma? Acredito que no governo Lula a situação do país tenha melhorado. O governo trouxe projetos importantes, atingindo diretamente a população de baixa renda. O governo foi um governo, acredito, que rendeu bons frutos, tanto que o presidente teve uma reeleição absolutamente fácil. A eleição de Dilma já não foi tão fácil. E a reeleição foi mais difícil ainda. Isso é reflexo, exatamente, de uma administração que já não vinha, talvez, tendo o eco que a sociedade esperava. Deputado, no meu entendimento, esse impeachment só acontecerá se a população for para a rua. Como é que você vê esse aspecto? Você acha que o povo realmente vai votar, vai pressionar e tal? A população do Brasil foi para a rua várias vezes, né? Mostrando insatisfações, mostrando descontentamento. É natural que nesse processo possa acontecer de novo manifestações populares. E precisa ser entendido, nós vivemos numa democracia. Precisa ser entendido como um ato democrático, como é. Agora o PT está dizendo que é golpe, né? O impeachment. No tempo de Collor não era. De no tempo de Fernando Henrique também não era. No de Itamar também não era. Eles pediram, né? Impeachment. E agora o pessoal está dizendo que é golpe. Eu não diria golpe, porque se há o instrumento e esse instrumento já foi utilizado, eu não diria que é golpe. Deputado, voltando aqui para a nossa política, você é detentor de 4 mandatos, né? Está no exercício do quarto mandato, de deputado estadual, sempre com votações crescentes, né? Isso é uma prova de que realmente você está realizando um bom trabalho e pode pensar em voos mais altos e tal. Você pensa disputar uma eleição majoritária ou não? Não penso não, Piero. O grande desejo que eu tenho agora é de continuar as mudanças que estamos implementando na Assembleia Legislativa, concluir essas mudanças e avaliar o quadro político. Eu tenho hoje 23 amigos e irmãos dentro da Assembleia Legislativa. A Assembleia está unificada, todos os assuntos são discutidos dentro do colegiado. Também não serei candidato a deputado federal, essa é uma posição muito clara minha, que já coloquei, mas digo que a Assembleia pode inovar. Pode ser que a Assembleia tenha um candidato a deputado federal partindo de dentro da Assembleia, que não será o presidente. É uma forma nova da gente fazer política. Pode sair um candidato, a gente sentar e ver um candidato da Assembleia Legislativa. Mas uma candidatura sua majoritária, governador, senador, não está descartada não, né? Ou agora ou futuramente, não sei. Nunca pensei, para lhe ser verdadeiro, e você é meu amigo, os telespectadores, não posso mentir, nunca pensei numa candidatura majoritária. Eu acho que cheguei com a confiança dos deputados da presidência e da Assembleia
e tenho ainda, depois de acabar esse ano, 3 anos para desenvolver todo o trabalho que a gente quer de deixar aquela casa uma casa cada vez melhor, com os servidores mais satisfeitos. Inclusive, isso vai proporcionar que melhore o conceito do poder diante da opinião pública, né? É verdade, capacitando o servidor é a alma da casa. Nós, o político, nós estamos, você não é deputado, você está deputado, tanto é que tem a data de início do mandato e a data do final. É a mesma coisa, a gente precisa valorizar o servidor. Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa está fazendo um mestrado em gestão. É a primeira Assembleia do Brasil. Para quê? Para capacitar, para valorizar o servidor, que é ele que fica naquela casa legislativa. Pela primeira vez, a Assembleia chamou agora dos 85 concursados, 15 concursados. São os primeiros concursados da Assembleia Legislativa que foram chamados. São 15 concursados e pretendemos no próximo ano, mesmo diante dessa crise, mesmo diante desse arroxo, podermos chamar mais dos concursados até completarmos os 85 concursados da Assembleia Legislativa. Ou seja, é um novo momento que a casa está vivendo e a gente tem que terminar de implementar as mudanças necessárias naquela casa legislativa. Deputado Ezequiel Ferreira, a gente falou do governo da presidente Dilma, né? Uma palavrinha também do senhor sobre o governo Robson Faria, sobre esse ano de 2015, aí que teve conquistas, mas também foi bastante duro aí para o governador Robson Faria, né? Teve a crise econômica, a segurança pública ainda é um calo aí para o governador. Que balanço o senhor faz aí da gestão do Robson esse primeiro ano, né? Positivo. Eu tenho dito inclusive a meus colegas, que nessa fase de dificuldade, nós precisamos entender que todos precisam dar as mãos para ajudar. Não é o governo Robson Faria, é o estado do Rio Grande do Norte. Nós temos a seca, que é um grande desafio, né? E a tendência, lamentavelmente, é que essa seca, se for um ano de seca, o próximo ano piore muito. Né? Segurança. Nós temos problema na segurança, nós temos problema nos presídios, que todos sabem, nós temos problema na saúde, mas acho que é positivo, porque diante das adversidades, da falta de recursos, você recebeu um Estado 1 bilhão de dívida e você ter hoje queda em todas as receitas do governo do Estado. O bolo de receita do Estado é feito o maior bolo, é feito pelo ICMS, que está em queda. Na hora que você tem uma recessão, você tem queda na arrecadação do imposto. Você tem o royalties, ele está recebendo, o governo do Estado atual está recebendo algo em torno de 48% a menos do que o governo passado do mesmo período. E você tem aí também um fundo de participação do Estado, que também aumenta ou diminui de acordo com a arrecadação que o governo federal faz. Então, você tem os 3 principais fontes arrecadadoras do Estado em queda. E você tem um Estado, uma máquina de Estado, que já vem há anos em dificuldade. Eu acho que o governo vai ter que mudar, e o governador Robson já está pensando em fazer uma reforma administrativa. Nós temos que reformar a forma de trabalho dos poderes. Temos que implantar a meritocracia, valorizar aquele servidor que mais trabalha, aquele que mais se dedica, aquele que atende melhor. Nós temos que mudar o formato. Isso vai bater na classe política? Vai. É natural. Acabar com a indicação só política. Você vai ser indicado pelo mérito que você tem, pela capacidade de trabalho que você tem. Isso é uma coisa natural. A minha avaliação é positiva porque mesmo diante das adversidades, o Rio Grande do Norte ainda não entrou, por exemplo, como entrou o Rio Grande do Sul desde o meio do ano, pagando, quando chega o final de ano, apenas quem ganha R$ 2.500 e fatiando parte do funcionalismo para se pagar até o final do mês. Então você vê, Rio Grande do Sul, um estado incomparavelmente mais rico do que o Rio Grande do Norte, se está numa situação dessa, e tantos outros estados. E o Rio Grande do Norte, mesmo com as adversidades e dificuldades, vem conseguindo pagar o seu funcionalismo em dia e vem fazendo o seu dever de casa, mesmo com as dificuldades que são enfrentadas. Deputado Ezequiel Ferreira de Souza, infelizmente nosso programa está chegando ao final aqui, a gente está cheio de perguntas, eu também, tenho certeza que Pinheiro também tinha uma lista, mas infelizmente vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite e ter participado aqui do Pensando Bem. Danilo, eu que agradeço a você e a Pinheiro. Primeiro, parabenizar pelo programa, alegria estar aqui com vocês. Tenho notícias e informação de telespectadores em todos os lugares do Rio Grande do Norte. E é uma alegria sempre bater papo com pessoas inteligentes e comprometidas com a informação, como vocês dois. Saudar vocês, parabenizar
agradecer a oportunidade e saudar todo o Rio Grande do Norte, os telespectadores. Obrigado e já fica o convite para uma próxima oportunidade, né, Pinheiro? Virei com o maior prazer. Pinheirão, boa noite, até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite, até segunda. Boa noite. Obrigado a vocês aí de casa, a gente volta na próxima segunda-feira. Até lá. TV Câmara. A TV do povo de Natal.